economizaram e pouparam nosso fôlego aqui, né, gente? Eu vou falar uma coisa. Já está meio caminho andado. Boa noite, igreja linda! Tudo bem com vocês? Graça e paz no seu coração. Que bom que você está aqui, você escolheu estar aqui, você tomou uma decisão para estar aqui, não é verdade? Quantos nãos, quantas propostas, talvez, de um cobertor, né? De uma Netflix, mas você escolheu estar na Yebflix. Oh, essa foi fresquinha, hein? Na nossa série, primeiro episódio da nossa série de 3 mensagens só, gente. 3 quintas-feiras, então não perca, porque com certeza você vai acabar essa série com o seu chamado acelerado, amém? Glória a Deus, posicionado no seu chamado. Então, já vou começar com uma pergunta. Normalmente, para quem já participou das nossas séries, sabe que é um momento é um bate-papo quase, né, gente? Então, gostaria aí da participação de vocês. É o momento da gente realmente ter esse conhecimento para virar uma chavinha dentro de nós e a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós nessa terra. De verdade, nós vamos ter princípios chaves aqui que, se a gente realmente nos posicionar e viver e sermos praticantes, nós vamos estar acelerando mesmo esse destino profético que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus, está comigo? Amém? Como já foi dito aqui, o pastor está aqui na primeira aula do Avance, aqui em cima, que acontece, né, nas quintas-feiras também, com umas 20, 25 pessoas ali. Glória a Deus por isso, a igreja está crescendo de forma saudável, né? Sendo treinada e enviada, isso é maravilhoso. E já vou começar com uma perguntinha para fazer você pensar aí. Quem aqui quer mudar o mundo? Quem aqui acha que essa realidade aí fora está bagunçada, está desesperadora e a gente sente aquele desejo de fazer alguma coisa? Tem alguém comigo aqui? Amém? E o que muda o mundo? Jesus Cristo, salvação. O que muda o mundo? Vamos ver o que realmente muda o mundo. Logo no segundo slide já vem uma pancadinha para nós, tá? Não sou eu não, viu? Não sou eu, mas é uma referência para nós. Rick Warren, o que ele diz? O autor de um livro maravilhoso, se você ainda não leu, Uma Vida com Propósito, são 40 dias que transformam a sua vida. Mas o que Rick Warren nos disse? Você pode ler comigo, para eu não ler sozinha? Vamos lá? Há um exército de crentes sentado em igrejas, esperando para serem mobilizados. Se pudermos descobrir uma maneira de transformar a audiência em um exército, de transformar consumidores em contribuintes, de transformar espectadores em participantes, isso irá mudar o mundo. Você pode dar um aplauso ao Senhor, gente? Essa é aquela verdade que nos liberta, não é? Essa é aquela verdade que nos liberta. Então, o que muda o mundo? Transformar a audiência em um exército. Você viu que a gente convocou o exército da IEB Trancoso para um mutirão da semana passada? Foi maravilhoso. Sábado e domingo aqui. No sábado deu um exército, no domingo deu uns soldadinhos de Cristo. Mas tudo bem, estava chovendo, né? Amém. Mas foi maravilhoso. Realmente o sábado também foi tão produtivo que o domingo tinha pouco trabalho, né? Então transformar consumidores em contribuintes, né? Sabe, gente, nós temos talvez uma tendência como seres humanos de apontarmos muito, né? De falarmos, mas se fosse eu lá naquela escola, se fosse eu naquele ministério, se fosse eu no lugar do meu patrão, eu faria isso. A gente é bom nisso, né? Como ser humano a gente tem essa tendência. Mas de verdade, tudo isso que a gente fala em fazer, o quanto disso a gente realmente faz? Você já pensou nisso? Então, transformar espectadores. Eu amo dar esse exemplo, porque eu gosto de esporte também. E ontem tiveram alguns flamenguistas, né, assistindo o jogo. Quantas mil pessoas assistindo um jogo e opinando, né?
Quantos milhões, talvez, de flamenguistas no outro dia falaram, não, mas se fosse eu não colocava aquele fulano novinho lá para bater inexperiente. Muito fácil a gente falar depois que o cara perdeu o pênalti, né? E antes, as decisões a serem tomadas, quantas coisas passam na mente de um técnico, por exemplo? Quantas coisas passam na mente de um líder, de um pastor, para tomar uma decisão? É algo muito maior. Então, é um convite do Senhor para nós nessa noite. O quanto nós, como audiência, em muitos momentos, podemos nos tornar verdadeiramente um exército. E começar a nos posicionar, e ao invés de só apontar, a gente começar a viver. Amém, igreja? A realmente fazer acontecer. Em outras palavras, o que muda o mundo? Diga comigo, possuir trabalhadores para a colheita. Não sei se você sabe, mas Jesus está voltando. E existe uma colheita, queridos. E a Bíblia diz, nós vamos falar aqui mais à frente, para a gente orar pelos trabalhadores. Envia, Senhor, trabalhadores para essa colheita, porque o Senhor está com pressa. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui. Nós vamos ter ferramentas para realmente acelerar o nosso chamado em Deus. Para que saiamos daqui, imagina como um exército. O que eu posso fazer para cumprir a minha missão? Glória a Deus. E aí nós vamos ver em Abacuque 2, dos versos de 1 a 3, a importância que nós temos como pessoas, talvez como líderes, né? Nós, aqui na igreja, se você pisou aqui, a primeira vez na sua vida, você já é visto como um futuro líder. Você sabia? Quem nos visita aqui? Alguém nos visita? Primeira, segunda vez, bem-vindos. Que Deus te abençoe. Vocês são muito bem-vindos aqui. Todos nós fomos criados com um propósito. Amém? Um propósito específico. E nós entendemos que todos nós somos treináveis. Nós podemos ser capacitados, treinados para sermos enviados para cumprir a nossa missão lá fora. Você vai entender nesse primeiro episódio que existe uma missão para você. Talvez você entrou aqui um pouco perdido, né? Não sei o que eu estou fazendo nessa terra. Estou só vivendo, reagindo às situações da minha vida. Mas se você entrou aqui com esse pensamento, hoje você vai sair entendendo qual é o seu propósito. Amém? Tenho certeza. Abacuque 2, 1 a 3, diz assim. Pode voltar um. Compartilhe a visão. Pode voltar. Volta. Acompanha aí, varão. Já estava lá no final também. Vamos lá. Então, vamos compartilhar a visão. A importância da gente compartilhar a visão. Amém? Abacuque 2, de 1 a 3, diz assim. Vai conseguir colocar a Bíblia? Não, né? Tá bom. Agora eu quero ver quem trouxe Bíblia. Não vamos ter projeção da Bíblia. Abacuque 2, capítulo 2, versos de 1 a 3. Diz assim. Abacuque conversando com Deus. E ele diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá, o que Deus me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Você pode repetir comigo? Escreva claramente a visão, vamos lá? Escreva claramente a visão. Muito bem. Aí o Senhor continua falando, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aleluia! Todos nós devemos ter uma visão clara, queridos. Nós,
Ano a ano nós estamos falando aqui na igreja, já quem está conosco há mais tempo, toda virada de ano você recebe aqui um papelzinho para você escrever as suas metas e planos para o próximo ano. Não é assim? Para que a gente consagre ao Senhor. A gente tem os nossos desejos, os nossos planos, mas a gente consagra ao Senhor e entrega para que Ele faça a vontade dEle. Amém? Mas nós, como igreja, entendemos e tomamos posse dessa palavra. Deus gera em nós, quando nós andamos em intimidade com Ele, Ele gera em nós os sonhos dEle, queridos. E quando Ele gera isso em nós, nós precisamos, escreve a visão claramente. Teve um período na minha vida que eu colava no espelho as verdades de Deus, todos os dias, para eu ver, eu ler, isso internalizar, eu tomar posse. Sabe o que começou a acontecer na minha vida? Coisas começaram a mudar. Eu comecei a ser transformada, porque a verdade de Deus que eu escrevi começou a fazer sentido para mim, eu comecei a viver, a tomar posse disso. A visão que o Senhor te entrega, se vem dEle, escreve. Abacuque disse, escreve a visão, pois a visão aguarda um tempo certo. Se for de Deus, tenha certeza, vai acontecer. Glória a Deus. E aqui eu já quero trazer um vídeo que poucos de vocês, ou quase nenhum, assistiram. O Senhor trouxe no meu coração esse desejo de a gente assistir, de eu passar para vocês aqui. Preste atenção. Esse vídeo foi feito, foi em 2021, nós reunimos na... Antes um sonho, agora uma realidade. Tivemos nossa pré-inauguração agora em dezembro. Tá? O primeiro que eu passei no grupo. Olá, graça e paz, igreja amada e querida. Olá, queridos. Estamos... Vamos lá, 2021, estávamos nos reunindo no templo, no antigo templo da principal. Nós não fazíamos ideia. O contrato acabaria final de 2022, nós sabíamos que nós iríamos para um lugar maior. O Senhor a gente já tinha essa visão, mas a gente não fazia ideia para onde. E vocês sabem que Trancoso é um lugar fácil, né, de encontrar lugar para alugar, né, para comprar. Então, é um detalhe, né, gente? Nada que 1 milhão não resolva. Mas, enfim, nós estávamos ali com a igreja com aproximadamente 100 pessoas, né, um templo para 100 pessoas. E com essa visão clara de um lugar maior. Não fazíamos ideia de onde. E aí, eu falei, amor, vamos chamar, tem um arquiteto que faz aqui, não era cristão, ele faz um projeto 3D, né? Eu falei, vamos chamar ele, vamos sentar, vamos passar aquilo que está na nossa cabeça, e ele vai fazer e a gente vai começar a orar em cima disso. E foi muito engraçado, porque na hora que a gente sentou na mesa, e a gente começou a falar, então, a gente gostaria que você fizesse um projeto assim, vai ter isso, vai ter aquilo, tudo, toda a visão. A primeira pergunta que ele
leva para a sua vida, para o seu chamado, para a sua família. Escreve a visão que Deus te deu para a sua casa, amém? Escreve a visão, tome posse dela. E aí, o interessante é que a visão, ela é dada por Deus. Deus já tem um livro escrito da sua vida, você sabia disso? Salmo 139 vai nos dizer isso. Qual é a nossa missão, qual é o nosso desafio? Ouvir a voz de Deus, para que a gente dê passos de obediência a esse livro, ao centro da vontade do Senhor para as nossas vidas, amém? E aí, trazendo para o contexto de igreja, que nós estamos aqui, para acelerarmos o nosso chamado, a visão vinda de Deus para a igreja sempre é dada a quem, gente? Vamos ver se vocês sabem. A visão de Deus vinda para a igreja, ela é dada ao pastor, amém? Glória a Deus. Sempre é dada ao pastor da igreja, queridos, ao anjo da igreja. Então, já ouvi pessoas tendo visões dentro de uma igreja, diferente da visão do pastor, mas como assim? Duas visões causa divisão. E essa não é a vontade de Deus para o seu povo, amém, queridos? Então é um culto de ensino para nós. E para eu acelerar o meu chamado, um dos princípios, queridos, é honra a autoridades de Deus, delegadas por Deus à minha vida, amém? Glória a Deus. Então, vamos ler juntos o próximo slide. O que é visão? Fala comigo. É o quadro finalizado do que Deus tem para nós, amém? Nenhuma visão, nenhuma liderança. Quando tem uma visão, quando a visão é dada ao pastor, à liderança, essa visão precisa ser compartilhada, que é o que nós estamos fazendo aqui, amém? Então, o que é missão? Se eu tenho uma visão, agora eu preciso de uma missão. O que é missão? Vamos ler juntos? Vamos lá? É a atividade específica que Deus deseja que eu, como líder, esteja envolvida, de modo a completar a visão. Deus nos deu uma visão, queridos. Para isso, nós já falamos aqui que nós vamos precisar de trabalhadores. Para quê? Para cumprirmos uma missão. Você está comigo? Amém? E aí a frase que complementa esse Deus me chamou para... Você vai entender agora. Se você entrou aqui perdido, você vai sair daqui. Eu tenho um propósito e uma missão nessa terra. Glória a Deus. Deus te chamou para... Vamos responder. É claro que Deus tem uma missão específica para cada cristão, queridos. Para cada um de nós, Deus nos deu dons, habilidades, talentos, para cada um de forma específica. Você é exclusivo nessa terra. Aí talvez você vai falar, mas eu tenho esse dom que tem tantas pessoas que fazem isso, eu não vou fazer falta. Vai sim. Sabe por quê? Só você, nesse mundo todo, tem essa digital aí, sabia? Só você, nesse mundo todo, tem dons específicos que o Senhor depositou a você. Ainda que outras pessoas tenham o mesmo dom, mas a maneira com que você vai fazer, só você vai poder fazer. Amém? Glória a Deus. Então Jesus também nos deixou uma missão para cada um de nós. Todos, sem exceção, temos uma missão. E a nossa grande missão, ou uma missão que nós temos em comum, para toda a humanidade, isso daqui não é uma sugestão. Você já deve ter ouvido falar isso aqui na igreja. É a grande comissão que está descrita em Mateus 28, de 18 a 20. A grande comissão que Jesus deixou para cada um de nós não foi uma grande sugestão. Jesus não falou assim, olha só, se você tiver afim,
se você estiver com vontade, disposto, se você estiver vivendo uma vida sem problemas, então cumpra essa missão. Não, queridos. Jesus falou assim, comigo e com você. Você pode abrir aí, Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão. O ide é para todos. Jesus não falou, portanto, vão pastores e líderes. Portanto, vão. Você que está desocupado, não tem nada para fazer. Olha, Deus não chama os desocupados não, viu? Porque eu estava fazendo muita coisa quando eu fui chamada. Deus chama os disponíveis. Amém? Aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor. Também não são os capacitados, aqueles que se sentem prontos. Não. Deus chama os disponíveis. Aqueles que falam assim, Senhor, eu não sei fazer nada. Eu não vou dar conta. Senhor, eu tenho medo de falar em público, como assim? Pastora, não. Eu casei com pastor, Senhor, mas pastora não sou não. Pega leve aí. Deus conta com o nosso eis-me aqui, queridos. Porque não é na nossa capacidade, é no nosso sim que Ele nos capacita. Amém? Glória a Deus. Continuando o versículo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ó, o discipulado, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Meu Deus, existe uma promessa, gente. Quando a gente se posiciona a cumprir essa missão, a cumprir o ID, existe uma promessa. O Senhor não falou assim, você não vai ter dificuldades, você não vai ter problemas, fica tranquilo. Não, existe uma promessa muito maior. Ele disse assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus, aleluia. Então, qual é o nosso trabalho? Já entendemos a visão, a missão. Qual é o nosso papel? Preparar trabalhadores. Pode passar. Prepare trabalhadores para a colheita. Queridos, você tem acesso a pessoas que eu não vou ter acesso. Você pode preparar pessoas para a volta de Jesus. Você não precisa estar aqui para pregar, não. Se esse não for o seu chamado, talvez o seu chamado seja pregar, amém? Glória a Deus. Mas se não for, existem outras formas que o Senhor te chamou para preparar trabalhadores para a colheita. Preparar pessoas para cumprir a missão, dentro da visão que Deus deu para a sua igreja, amém? Nós precisamos, a gente costuma dizer uma frase do pastor Carlito Paz, que ninguém faz nada grande sozinho. Se fez, se fizer, porque não é grande. Então, para que tudo isso aconteça, tudo que nós estamos vivendo, gente, se não fosse a sementinha de cada um aqui, não só financeira, o serviço, vão precisar de mais, né, gente? Quem está no serviço aí, sabe disso, né? Vai só triplicar, né, um pouquinho o trabalho. Trabalhadores, diga para o seu irmão que está aí do seu lado, acelere o seu chamado. Esteja posicionado, amém? Nós precisamos de toda a ajuda a bordo, ó o exército, sentido, ó o exército. Uma igreja posicionada. Glória a Deus. Não tem como, queridos, termos uma colheita grande com poucos trabalhadores. E Mateus 9, 37 e 38 vai dizer, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita
que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita do Senhor. O nosso papel é: Senhor, envia trabalhadores. O nosso papel é pregar. Precisamos de trabalhadores. Senhor, envia trabalhadores, desperta o chamado de cada um. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, nos próximos, nós vamos ver 3 passos que nós fazemos como igreja, né? Para equipar, preparar esse exército, então, para essa missão. Primeiro, equipar é a maneira que a gente vai treinar as pessoas para colaborarem nessa missão, a fim de completar a visão. Lembra da visão? A visão que Deus nos entregou. Agora nós temos uma missão para completar a visão. Como que a gente vai equipar pessoas, queridos? Quando a gente fala aqui, estamos com uma nova turma do Start. É o primeiro passo de crescimento na IEB Trancoso. É como se fosse, vamos imaginar aqui, um capacete, então, de uma armadura. Estamos te equipando, te dando ferramentas. Quem é que já fez o despertar? Que ferramenta poderosa, não só para o seu chamado aqui dentro, não, queridos, para a sua vida, no seu casamento, para seus relacionamentos com os seus filhos, na sua empresa, onde você trabalha. Estamos te equipando para que você se posicione no seu chamado, amém? Preparar. O que é o preparo? Próximo slide. É como você mobiliza os que foram equipados para executar a missão depois que tiver sido enviado, partido. Estamos com a turma do Avance. O que é o Avance? Estamos te equipando, te preparando, te dando ferramentas, te capacitando para que você viva o seu chamado aqui na terra. E aí, depois que você está preparado, você é enviado. Quantas pessoas não estiveram, começaram na tribo, daqui a pouco foram convidados a serem líderes em treinamento, foram capacitados, ferramentados, hoje estamos próximos a uma multiplicação de tribos. Meu Deus, quantas tribos lindas estão acontecendo, gente. Teremos tribo, as novidades, né? Em Coqueiro Alto, o reino dos céus está chegando em Coqueiro Alto. Você pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Itaporanga, já estamos ouvindo que vamos abrir uma já para multiplicar. Glória a Deus por isso, multiplicando a tribo de Curuípe. A semente começou em Curuípe. A galera de Itaporanga está indo para Curuípe, agora nós vamos multiplicar para Itaporanga. Vamos também agora, mais uma novidade, teremos tribo no Quadrado. O reino dos céus está entrando no Quadrado. Glória a Deus por isso. Por quê, queridos? Pessoas entenderam e se posicionaram. Fizeram start, fizeram avance, fizeram despertar, estão sendo equipadas, agora estão sendo enviadas. Essas pessoas estão 100% preparadas, queridos? Nunca estaremos. Nunca estaremos. Nós vivemos essa vida, é uma vida processual. Até a eternidade nós estamos dando passos de crescimento na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí, o próximo slide pode passar. Qual é a missão de Deus à sua igreja? Próximo. Fazer discípulos que conheçam a Cristo. Compartilhar e multiplicar Cristo na vida dos outros. Queridos, fazer discípulos que imitem a Cristo. Nós precisamos cuidar de pessoas, andar com as pessoas, mas não é trazer essa pessoa para mim. Não sou eu, queridos. Eu preciso caminhar com essa pessoa e levá-la para a cruz. Claro que nós precisamos, assim como Paulo, né, ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. É sobre Ele.
a minha vida precisa apontar para Ele. Amém? Glória a Deus. Cuidado com lideranças. É meu. Não, você não pode isso, não pode. É meu. Nós lideramos pessoas livres, queridos. Nós lideramos o rebanho de Cristo. O Senhor é o meu pastor. Ele é o pastor do rebanho. Ele designou pessoas para me conduzirem a Ele. Precisa voltar para Ele. Toda a honra e toda a glória é dada para Ele, queridos. Nós somos apenas um canal. Não caia nesse engano. Isso não está no script, deixa o Espírito Santo falar, amém? Vivemos em tempos desafiadores. E não é novidade. A Bíblia já nos alertava para isso, os últimos dias. Os falsos profetas estão aí. Rayane, mas você não tem noção, está curando. Está tendo sinais, maravilhas. Espiritualidade demais, queridos. Pode esconder carnalidade. Quem é espiritual não precisa falar que é espiritual. Só viver. Amém? Estava conversando com uma pessoa e a gente falando sobre discernimento de espíritos. E eu falei, comece a pedir ao Senhor, porque o discernimento de espíritos é um dom dado por Deus, amém? Mais um dom, né? Peça ao Senhor, queridos. Ore, Senhor, me dê esse dom, eu quero discernir, sabe? Porque a gente vive num tempo do engano. Você viu a IA aí, né? A IA tá aí, gente. E dá para usar para o bem, ficou maravilhoso, sim ou não? Sim. Mas tem gente usando para o mal, para enganar, para mentir. Peça discernimento espiritual ao Senhor. Tem pessoas que mostram muito as folhas, sabe? Mostram muito, tem necessidade de mostrar demais, mas quando você vai procurar um fruto, você não vê, você não encontra. Falam demais que são, mas quando você vai olhar para a vida, cadê a família? Está destruída. Dá lição demais, tem toda a teoria, mas e a vida, e os frutos? Onde estão? Qual a principal lição de Jesus sobre a liderança, queridos? A principal lição, pode passar. Preste atenção. A principal lição que Jesus nos ensinou sobre liderança é que Ele personificou a liderança como, diga comigo, serviço. Meu Deus. Precisamos despertar em nós o serviço. Se você é como Marta, você precisa de aprender um pouquinho com Maria. Equilibrar. Mas talvez você que está aqui, está mais pro lado de Maria, né? De estar só desfrutando. Escute essa palavra. Jesus, Ele tinha toda a autoridade, sim ou não? Jesus tinha todo o poder, gente. Toda a autoridade foi dada para Ele fazer o que Ele quisesse. Deus falou, está autorizado. Vai lá na terra e faz o que você quiser. O Senhor direcionou. Não precisa responder, tá? O que você faria no lugar de Jesus? Se você tivesse todo o poder, vai lá, faz o que você quiser. Sabe o que Jesus fez? Jesus sabia
que Deus tinha dado a ele toda a autoridade, todo o poder. Sabia que ele tinha vindo de Deus e que ele voltaria para o Pai. E assim, João 13, 3-5, ele se levantou da mesa, tirou a sua capa de autoridade e colocou uma toalha em volta da cintura. A palavra de Deus diz assim: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus sabia que tinha todo o poder e com todo o poder em suas mãos, ele decidiu servir. Servir as pessoas. Eu comecei falando que todos nós temos dons e talentos, queridos. Não é para serem guardados. Não é para serem enterrados. Existe um propósito maior. Existem pessoas ao seu lado, precisando de você. Nós fomos criados também para servir uns aos outros. Amém? Se Jesus, o nosso maior exemplo, a nossa referência de vida, serviu, quem somos nós? Não é verdade? Glória a Deus, queridos. Então nós precisamos agora trazer a ideia de missão e visão no contexto da igreja. Nós temos uma missão e uma visão como cristãos. Nós já falamos aqui, o ID é para todos nós. Se você entrou aqui, eu não sei qual é meu chamado, qual é meu propósito, já saiu com uma resposta, já não tem mais desculpa. Temos o ID. Amém? E aí, como igreja, nós temos também uma missão, uma visão. Vamos lá, qual é a missão da igreja? O que é missão em contexto de igreja? Vamos ler comigo? Vamos lá? É o propósito de uma organização. Então, o Start, a gente fala isso muito bem, nós vamos trazer aqui um pouquinho, um slide do Start, de 5 domingos. Qual é a nossa missão como igreja? Amém? E qual é a visão como igreja? Pode passar? Vamos lá. É o sonho, o alvo a ser atingido. E agora a gente vai ver, agora é o outro vídeo mais recente, agora já dentro de algo mais próximo, a gente já estava no terreno, já tinha a metragem do terreno, e fizemos esse vídeo então, para a gente trazer essa visão clara, lembra? Escreva a visão. Vamos lá, vamos relembrar. Igreja amada e querida. Olá, queridos. Estamos aqui em frente à nossa igreja, em frente ao templo que a gente cultua hoje, onde estávamos sonhando em ampliarmos, em levantarmos um novo templo para podermos caminharmos juntos, adorarmos juntos e crescermos como igreja. Mas os planos do Senhor sempre são maiores e melhores do que o nosso. O Senhor nos visitou com uma palavra dizendo para ampliar ainda mais essa visão. E estaremos indo para esse novo local que nós estaremos mostrando para vocês agora. Amém? E esse aqui será o nosso novo local. Um terreno com aproximadamente 2.800 metros quadrados. E com a graça de Deus, se assim for da vontade do Senhor, construiremos um novo templo com a capacidade de aproximadamente 1.000 pessoas sentadas. Glória a Deus! Estamos com muitas expectativas no nosso coração de viver neste ano da plenitude o novo de Deus, a vida plena que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Aleluia! Vamos juntos nesse propósito? Iebe Trancoso, uma família para pertencer. Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando nós fizemos esse vídeo, o terreno estava só o mato. Vocês viram ali, né? Quem aqui já pisou nesse milagre? Quem já foi ali? Se você ainda não foi, te convido, tá? Subir aqui, ó, aquele morrinho. E já está quase pronto, meu Deus. Tô ansiosa.
Lindo, coisa linda, gente. E aí, a visão. Imagina se a gente tivesse feito esse vídeo, gente. E para quem está nos bastidores sabe, né? A gente chega ali no culto, a gente até brincou esses dias, meu Deus. Nem imagino o que acontece nos bastidores, né? Gente, é isso aqui. Os eletricistas, marceneiros, tem um pedreiro aqui nessa igreja, glória a Deus, sabe, né? Participa das reuniões aí. Gente, se a gente fizesse esse vídeo e só fizesse o vídeo, e sonhasse, a visão, o próximo slide, a visão e a ação andam juntas. A visão o Senhor nos deu, a ação é com a gente. Amém? O propósito da igreja caminha junto com o alvo que nós queremos alcançar, atingir. A visão sem ação não passa de um sonho. Você pode falar comigo? Visão não passa de um sonho. Eu vou ganhar a minha cidade para Jesus, eu vou ganhar o meu bairro para Jesus, mas eu não faço nada. Jesus quer. Ele te deu essa visão, isso é um sonho de Deus, que pessoas sejam salvas. Sim. O que eu preciso fazer para acelerar o meu chamado? Quer um passo simples? Ainda dá tempo. Se inscreva no Start. Se inscreva no Avance, queridos. O Senhor não vai vir aqui na terra para fazer por você. Ele já te deu vida, saúde. Ele já te capacitou para agora você dar os próximos passos. E olha, eu vou te falar, a gente brinca aqui, mas é uma brincadeira, tem um fundo de verdade. Nessa igreja só não cresce quem não quer, gente. Ferramentas nós recebemos e compartilhamos. Nós recebemos e compartilhamos. Amém? Glória a Deus. A ação também é um erro. A ação sem uma visão clara é só um passatempo, um desgaste. Sabe assim, às vezes a pessoa acorda e já começa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e sai fazendo, e aí dá tudo errado, e aí dá um monte de volta e perde o dia todo, e chega no final do dia, não resolveu nada. Não planejou o dia. Aquela meia horinha que você poderia sentar e, peraí, deixa eu pegar a minha agenda, deixa eu me organizar, vou aqui, vou ali, sabe? Ia fazer com que você fluísse de uma forma mais leve no seu dia. Então, agir. Imagina aí, gente, uma obra. Experimenta, vamos começar a construir um negócio sem um projeto. Tem gente que é bom nisso, né? Mas no meio do caminho vai bagunçar. Investe num projeto, num bom projeto. Vale a pena. Vai ser menos desgaste. Vai perder menos dinheiro. Amém? Então, é mais ou menos movimentar pessoas para realizar um evangelismo. Por exemplo, vamos lá, vamos fazer. Mas não sabe qual o propósito. Aonde eu quero chegar. Você quer fazer uma ação, mas não tem a visão clara. Agora, a visão com a ação pode mudar o mundo. Amém? A visão com a ação pode sim mudar a realidade que você está vivendo dentro da sua casa. Talvez o chamado que o Senhor está te dando hoje não é nem ministerial, é o seu posicionamento como esposo, como sacerdote do seu lar. O que precisa? O que está faltando para que você ocupe esse lugar na sua casa? Talvez, esposa, o chamado que o Senhor quer acelerar na sua vida hoje
Seja você sendo auxiliar do seu marido. O que eu preciso melhorar como mãe, como esposa? Talvez, jovem, o chamado que o Senhor quer acelerar na sua vida é que você comece a obedecer os seus pais. Talvez sim, seja um chamado ministerial para que você avance e cresça como pessoa no reino de Deus, ou algo na sua profissão. Eu não sei qual é a visão clara que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Mas eu sei que uma visão clara com uma ação pode mudar a realidade que você está vivendo. Amém, queridos? Glória a Deus. E talvez, se você não tem essa visão clara, como nós lemos em Abacuque, escreva a visão. Eu te convido a sair daqui hoje, queridos, a buscar o Senhor no seu quarto, no seu secreto. Me revela, Senhor. Eu não estou satisfeita com os resultados da minha vida hoje. Me revela. Qual é a visão de Deus? O que eu preciso fazer? E para ouvir. Amém? Às vezes a gente ora, fala e sai. Pronto, falei, desabafei. Deus, espera aí, agora era a minha vez, no caso de... Se desconecte. Quantas distrações, queridos. Meu Deus, quantas distrações. Às vezes você vai ler a Bíblia no celular e começa as notificações, né? Sua mente fica ali, ó. Eu sei que é isso. Tem hora que não. Tira de perto. É você e Deus. Se conecte com o Wi-Fi do céu, amém? Está ligado o tempo todo. A gente que precisa acessar. Aleluia. Visão com ação pode mudar o mundo. Vou ganhar Trancoso. Vamos ganhar Trancoso para Jesus, amém? O que nós estamos fazendo? Plantando células nos bairros, capacitando líderes, sentando com pessoas. Estamos agindo. Glória a Deus. Cadê Serginho? Serginho vai vir aqui fazer uma... Olha, pode ficar aqui na frente mesmo, Serginho. Você vai fechar o olho. Só para a gente ter uma ideia aqui, tá? Não foi ensaiado não o negócio. Aqui é a dinâmica do procurando o alvo, tá? Você vai fechar o olho. Nós somos crentes, né? Então, vai fechar o olho, tá? Vou girar. Sérgio, vai ficar, ó. Pode girar. Eita, agora eu quero ver. Não vai abrir, tá? Não vai abrir, pode parar. Vou te dar uma missão, Serginho. Vou te entregar aqui meu celular, segura direitinho. Obrigada. Você vai entregar esse celular. Deixa eu pensar que vou dificultar para ele. Você vai entregar para o David. David, você nem deve saber onde ele está sentado. Será que sabe? Vai lá. Te dei a missão. Pronto, tá bom. Não vamos ter. Estava longe, né, gente? Levanta sua mão aí, David. David é nosso irmão ali. Muito obrigado, Serginho. Pode aplaudir o seu na vida do Serginho. Será que ele ia chegar lá, gente? Estava meio, né? Estava meio perdido, né, gente? Sem visão. Tropeçando na vida. Talvez gastando muita energia, muito esforço para fazer algo. Porque não tinha uma visão clara para cumprir a missão. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Glória a Deus. Próximo slide eu vou trazer para vocês, então, para quem já foi aluno do Start, já ouviu aqui. Qual é, então, a nossa missão, a nossa visão? Ai, ficou meio cortadinho, mas vai dar certo.
e os nossos valores. Vamos ver se a gente vai conseguir ler aí. Dá para chegar? Me ajude, por favor. Temos uma missão, temos uma visão. Aê, garoto, obrigada. Vamos ler juntos? Qual é a nossa visão como igreja aqui em Trancoso, queridos? Vamos lá? Ser uma igreja viva, dinâmica e contextualizada, que viva na dimensão apostólica, profética e pastoral. Qual é a nossa missão para cumprir essa visão? Vamos lá? Ganhar todas as pessoas para Jesus e transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Quais os nossos valores? Somos uma igreja que crê e vive a palavra de Deus em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural à terra em todas as áreas do viver com excelência, transparência e honra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E para finalizar, nós vamos ler 3 textos. Primeiro em Apocalipse. Pode colocar na Bíblia agora, por favor. Apocalipse capítulo 7, dos versos 9 ao 17. Qual é a nossa grande visão? Meu Deus! É lindo esse texto. Nós vamos ler juntos. Apocalipse é a revelação de Deus para nós, queridos. Não tenha medo de ler o Apocalipse. Ele vai te ajudar a viver nesses dias, viu? Já está tudo revelado. O que aconteceria nos fins dos tempos. Então, muitas coisas que estão em Apocalipse já está acontecendo. Vamos lá. Vamos ler juntos? Eu conto com vocês aí para a gente finalizar. Apocalipse 7, 9 a 17. Vamos lá? Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, cantando: amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus, para todos sempre, amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhes respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. 16. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! 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 Essa é a grande visão, queridos. Quantas pessoas nós podemos levar para essa grande visão? Acelerando o nosso chamado, nos posicionando para viver esse grande dia. E qual é a nossa missão? Nós já lemos aqui Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler juntos agora para isso, escrever essa visão e essa missão no nosso coração. Vamos lá?
Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus! Essa é a nossa missão. E para fechar, Atos 2, 42 a 47. Qual a nossa estratégia para cumprir essa missão? Para alcançarmos esses propósitos? Para vivermos, né, e completarmos essa visão? Assim como a igreja primitiva. Vamos lá? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. Muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém, igreja? Essa é a nossa estratégia. Com certeza você que está aqui na igreja já participou, né, e tem participado, tem se envolvido de mesas de comunhão, das tribos, a igreja nas casas, nos lares. É a igreja aqui, queridos, participando financeiramente, né, com a compra de câmeras, tem tantas movimentações acontecendo aí, e o Senhor acrescentando as pessoas, queridos, e o Senhor dando o crescimento. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Essa é noite da gente refletir sobre o nosso chamado em Deus, o nosso posicionamento. Essa série vai nos trazer essas ferramentas para acelerarmos o nosso chamado em Deus e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor, não precisa esperar o louvor, amém? Agradeça a Ele. Palavras de gratidão, de adoração, de louvor. Lembre-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Faça essa oração. quebranta-me, Sim, Senhor, transforma os nossos corações, Jesus. Aleluia. Enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e então usa-me. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Quebranta ele. Traga humildade para que eu saiba que não sou eu, não é no meu dom, na minha habilidade, do meu jeito. Transforma o meu coração e então usa-me. O Espírito Santo está falando com corações aqui, queridos. Talvez em algum momento você pensou: eu poderia estar fazendo, mas ainda não estou fazendo. Eu poderia já estar atuando, mas talvez ainda faltam alguns passos para que o Senhor possa te usar. Não na sua habilidade, não na sua força, mas na sua dependência dEle. Sonda-me. Vamos cantar de novo esse pedacinho? Vamos cantar com essa consciência, que essa seja uma oração verdadeira do seu coração. Amém? Sonda-me, quebranta-me. Não é na minha força, Senhor. Transforma-me. Não é na minha autossuficiência, Senhor. Enche-me. Não é do meu jeito, da minha vontade, no meu tempo. Usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me. É da tua forma. Ah, Jesus, o reino é teu. Enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me. Se quebrante diante da presença. Oh, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Aleluia. Se essa palavra ardeu no seu coração, se o Espírito Santo te deu uma incendiada, coloque a mão no seu coração. Não vou te chamar aqui na frente, mas dê um sinal aos céus. Fala: Senhor, eis-me aqui. Som do meu coração, eu quero estar posicionado no meu chamado, eu quero cumprir a minha missão nessa terra. Eu não quero apenas passar por esse mundo sem ser relevante aonde eu estou. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser luz, ser como um farol onde eu estiver. A luz dissipa todas as trevas. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Aleluia, eu quero ser uma ponte com as pessoas. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós oramos como igreja do Senhor. Tua presença é real neste lugar, Senhor. Espírito Santo vai ministrando essa verdade em cada coração. Vai ativando no Espírito aquilo que o Senhor deseja trabalhar em cada coração. Corações que estão se posicionando hoje na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio em vidas que vão sair daqui de maneira diferente. Vão sair daqui posicionadas no seu chamado, dispostas a obedecer à vontade do Senhor e a viver todo o propósito que o Senhor tem para nós nessa terra. Ah, Deus, em nome de Jesus, alinha os nossos corações ao Teu coração, Jesus. Tudo aquilo que estiver desalinhado, Pai, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o Rei. O Senhor precisa estar no trono. Aonde há um rei, não tem como sentar mais de um rei em um trono. Que o Senhor seja o rei do nosso coração. Que o Senhor esteja assentado no trono do nosso coração. Todos os ídolos, Paizinho, que estejam nos distraindo, todas as distrações, Pai, que estejam colocando o Senhor de lado e se assentando no trono do nosso coração. Talvez um pecado escondido. Oh Deus, talvez uma procrastinação, talvez um medo, talvez um vício nos jogos, nas redes sociais, que roubam meu tempo com o Senhor, estão tirando o Senhor do trono do meu coração. Ah, Deus, nós decidimos nessa noite assentar o único Rei que é digno de se assentar no trono do nosso coração. Nós te pedimos perdão como igreja do Senhor. Te pedimos perdão pelos pecados da nossa nação, Pai. Nós te clamamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Alinha o nosso coração, Senhor. Todo orgulho, toda soberba que há em nós, Pai, que impede o Teu agir em nossas vidas, Senhor. Às vezes o Senhor está querendo nos transformar, mas nós não estamos permitindo, Pai, porque a Tua palavra diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, que ouvir, então eu vou entrar e vou cear com Ele, meu Deus. Quebrando os nossos corações, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Antes da gente ir embora, tem alguém aqui que ainda não confessou